Olá, eu sou a professora Denise Tontiusi e essa é a nossa segunda aula da disciplina de Operações de Cooperativas. Estará acompanhando comigo aqui hoje o professor Igor. Olá, sou o professor Igor e mais uma vez é um prazer estar com vocês aqui acompanhando a disciplina de Operações Cooperativas. Espero que essa tarde seja muito proveitosa e que consigamos avançar ainda mais no nosso conhecimento sobre cooperativas e suas operações. Na aula de hoje nós vamos ver o conteúdo de logística na comercialização via mercado institucional. Podemos checar no slide que vamos falar também de outros canais de distribuição, beneficiamento e processamento. Quanto aos objetivos da teleaula 2, hoje nós vamos falar basicamente de 3 coisas, que são entender as noções de logística e a importância dos canais de distribuição, descrever o funcionamento dos mercados institucionais e definir as principais vantagens do beneficiamento e do processamento dos produtos. Então, nossa aula está dividida nesses 3 grandes tópicos. Vamos começar abordando o primeiro deles. Falando um pouquinho sobre logística. Logística, então, é a compreensão de que existe toda uma questão de distribuição, de circulação da mercadoria, que vai além do processo produtivo. Por exemplo, se a gente fala de produção de um grande produto agrícola, mas que ele tem a intenção de alcançar mercados internacionais. Vamos falar da soja, que tem que se tornar um produto importante para a nossa região. Esse é um produto que muitas vezes é produzido aqui no Brasil, só que com a finalidade de ser consumido em outras partes do mundo. A China, por exemplo, é uma grande compradora de soja. Uma coisa importante quando a gente fala de produção de soja, não é somente produzir com qualidade ou produzir um grão que tenha padrões de lucratividade muito grande para o produtor. A lucratividade não está só dentro das porteiras de uma fazenda. A gente não vai ter só dentro do processo de escolha de maquinário, do processo de plantação e de colheita. A logística também vai afetar todo o processo de lucratividade, todo o processo de produção. Como isso funciona? Se a gente está falando de um produto que está sendo produzido aqui em Rondônia, mas que tem que chegar no mercado lá na China, a gente tem que pensar como que esse mercado vai alcançar o seu mercado consumidor, como que esse produto vai chegar lá. Então, uma das coisas que nós pensamos que é um desafio são os meios de transportes. Os meios de transportes podem ser os transportes terrestres e também os transportes por meios fluviais. Aqui no estado de Rondônia, por exemplo, nós temos uma grande BR que vai ser responsável pela maior parte do nosso escoamento da produção. E muitas vezes a gente observa que essa BR vem ficando cada vez mais lotada de caminhões transportando esses grãos. Isso acontece porque não só a produção aqui de Rondônia, mas também de outros estados, como por exemplo do Mato Grosso, sobe até Porto Velho para aqui chegar num porto graneleiro, onde ela segue em pequenas embarcações até Manaus, onde ela vai encontrar um rio maior, um porto maior, e aí vai entrar em embarcações maiores que vão seguir para o mar e de lá para várias partes do mundo. Estar bem posicionado ou ter uma rede de distribuição que seja bastante barata, bastante eficiente, é uma questão que gera um grande diferencial para o produtor. A gente pode comparar, por exemplo, o preço da soja produzida aqui com a soja produzida nos Estados Unidos. No Brasil, normalmente a gente produz uma soja bem mais barata, porque a mão de obra aqui é mais barata, porque a terra muitas vezes precisa de menos correção, menos produtos para ela ser tão fértil. No entanto, essa lucratividade muitas vezes ela é consumida pelos nossos meios de distribuições, porque a nossa logística ela não é muito eficiente. Essa estratégia de distribuir produção tão grande, tão pesada, tão volumosa, igual a soja, por meio de uma estrada, às vezes não é uma estratégia ideal. Então nós vamos falar sobre esse tipo de estratégia, sobre os meios de distribuição, e esse vai ser o nosso conteúdo. Vamos começar com um slide? No primeiro slide a gente vê que essa discussão que a gente está tendo de ter um bom produto não basta. Por melhor que ele seja, ele não é o suficiente para garantir uma boa lucratividade, uma boa produção.
É preciso que esse produto chegue até o cliente certo, na quantidade certa e no momento ideal, na melhor hora. Para isso acontecer da forma mais perfeita possível, alguns fatores são essenciais. E aqui nós vamos falar um pouquinho desses fatores. Primeiro, quando a gente fala do tipo do produto. Tá? A gente pode estar falando de vários tipos de produto. A gente deu aqui exemplos de produtos alimentícios, ou às vezes alguns produtos químicos, ou mesmo os produtos da extração mineral. É preciso ter o tipo do produto adequado para o seu consumidor. Isso é muito relevante quando a gente pensa na regulamentação dos mercados. Quando o Brasil, por exemplo, tenta vender para alguns mercados específicos, ele tem que atender regras que às vezes não são iguais às regras brasileiras. Por exemplo, se alguém vem vender um produto alimentício no Brasil, esse produto tem que passar por uma série de agências que vão verificar se esse produto está realmente apto ao consumo aqui no Brasil. Né? A gente vai ter a Anvisa, agências de sanidade que vão regulamentar os produtos. Essa regulamentação não é idêntica para todos os países do mundo. Quando a gente fala da Europa, por exemplo, eles vão ter na União Europeia uma série de regras que vai trazer especificações muito claras para os seus produtos. Por exemplo, recentemente a União Europeia mudou um pouco a sua lei sobre produtos inflamáveis. Antigamente, a questão de inflamável é pegar fogo, né? Era bastante restrita a alguma série de produtos. Hoje em dia, a União Europeia tem uma preocupação muito grande para vários produtos. Eles têm que ser um padrão muito grande de não serem inflamáveis, né? Não pegarem fogo. Por exemplo, uma coisa que ficou anedótica, ficou com uma curiosidade recentemente, é que um grande carregamento de bandeiras europeias foi devolvido da União Europeia porque não passou nesse padrão de qualidade do produto. Então, não basta só ser uma bandeira, estar no formato certo, ter a aparência certa. É preciso também respeitar outras regras. Essa regra que às vezes a gente não vê nos olhos nus, né? A gente precisa conhecer um detalhe, precisa saber as leis, precisa saber as normas para conhecer a especificação. E por isso a gente pensa na logística, é preciso ter o produto certo. Além disso, no slide a gente vê outras características. É preciso também ter uma localização. E quando a gente fala de cooperativa, essa localização ela tem que estar próxima dos clientes, dos consumidores e dos fornecedores. Esse tópico é muito importante, a questão da localização, principalmente quando a gente entende que o Brasil está localizado nesse país que é continental, a gente ocupa quase um continente inteiro. A localização é um diferencial muito grande. Você muitas vezes vai se beneficiar de estar ao redor de indústrias que podem complementar a sua, de estar ao redor de fornecedores que podem te atender. Imagina, aqui em Rondônia, agora que muita gente produz soja, é muito fácil você encontrar fornecedores de grãos, fornecedor de defensivos, fornecedor de produtos que vão melhorar a qualidade da terra e até de máquinas colheitadeiras. Agora, se você vai ser um primeiro produtor de soja de uma região nova que não produz esse produto ainda, provavelmente você vai estar numa localização não beneficiária para você tomar esses fornecedores que podem estar te ajudando aí, te dando dicas de quais máquinas utilizar para colheita, para plantação, de quais produtos escolher para os defensivos ou para melhorar a terra. Tudo isso tem a ver com a localização. Muitas vezes os produtores preferem estar rodeados de outros produtores de bens idênticos ou muito similares. Por isso que muitas vezes a gente vê várias fazendas uma ao redor da outra que produzem o mesmo produto, por exemplo, o gado, o soja, o milho, produtos que são relevantes na nossa economia. Isso tem a ver com essa questão de logística. Estar próximo de outros produtores te ajuda a ter fornecedores e acesso aos clientes de uma maneira mais organizada. A gente vê no slide também o conceito de logística, né? A gente está falando já dessa palavra, estamos falando de logística. O que é logística? Logística é um ramo da gestão cujas atividades estão voltadas ao planejamento, à armazenagem, da circulação. Essa circulação pode acontecer por meio de terra, por meio do ar, por aviões, né? Por meio do rio, por embarcações, por mar. E da distribuição de produtos. Normalmente, para uma eficiente distribuição, são utilizados outros meios, atores intermediários no processo de produção, comercialização e consumo das mercadorias. Isso são os canais de distribuição,
né? Os canais de distribuição eles podem acontecer de várias formas. Você vê que a gente trouxe aqui algumas imagens. Ele pode acontecer por trem, pode acontecer por meio de barcos. A gente tem imagem aqui de uma mata, silvícolas também usam, né? Quem vai fazer extração vegetal, o pessoal que coleta seringa aí na mata, ou que usa óleos essenciais retirados diretamente da mata, também utiliza canais de distribuição. Porque quando a gente pensa numa cooperativa, a gente entende que o custo seria muito alto para uma cooperativa montar pontos de venda em vários lugares do país, onde há consumidores para os seus produtos. Então, para resolver esse problema, surgem os canais de distribuição. Por meio de contatos comerciais, os chamados intermediários, as pessoas que estão no meio da operação, eles vão distribuir e disponibilizar os produtos a todo o público consumidor em diferentes regiões. Esses intermediários representam a cooperativa, distribuem e até vendem o que é produzido pelas cooperativas, oferecendo eficiência e eficácia na distribuição. Quando a gente fala desses intermediários, a gente pode dar um exemplo, por exemplo, de uma cooperativa que trata de trabalho, cooperativa de trabalho que trata do artesanato. Então, estão organizados vários artesãos numa cooperativa, produzem produtos de artesanato, isso é bastante comum no Nordeste, onde as pessoas fazem produtos de renda, fazem toalhas de mesa, vários tipos de bordado. E você imagine, como seria complicado pensar em montar uma loja para esses bordados em várias cidades do país, para distribuir. É bastante imprático, né? Não é prático, não é nada prático. A ideia melhor aqui é contar com os intermediários. Intermediários vão criar um canal de distribuição. Eles podem ser, por exemplo, as pessoas que nós chamamos de representantes. Essas pessoas podem sair com uma mala, com algumas amostras do produto. E essa amostra do produto pode ser mostrado em várias lojas, vários comércios, lugares que a gente entende que é apropriado. E aí vão ser feitos pedidos e por meio de pedidos vai ser feita uma comercialização organizada. A gente vai ter a nossa cooperativa de trabalho fazendo esses produtos de artesanatos, utilizando esses canais de distribuição organizados pelo intermediário e vão diretamente abastecer alguns comércios que vão vender esses produtos de artesanato. Tá? Isso às vezes se apresenta como uma opção bastante mais fácil, mais viável do que a gente pensar em outras estratégias que significariam ramificar mais a cooperativa, chegar em outros lugares. A gente vê então alguns exemplos que esses intermediários eles podem podem atuar no varejo e no atacado. A gente fala que eles são varejistas quando eles estão vendendo diretamente para o consumidor final. E quando eles estão vendendo, principalmente pequenas quantidades. Aqui a gente tem um exemplo do supermercado, que vai vender aqui uma pequena quantidade, por exemplo, de laranja. A gente fala que alguém é atacadista quando ele vai vender para o consumidor intermediário. Esse consumidor intermediário é a pessoa que vai distribuir para o consumidor final. Então vamos dar alguns exemplos aqui. Nessas nossas figuras a gente vê ali que aqui a gente tem um armazém. Esse armazém a gente pode imaginar que existem várias laranjas estocadas ali, é um atacadista de laranjas, ele recebe de vários produtores, inclusive das cooperativas, mas de vários produtores. A gente tem aqui várias frutas, vários vegetais aqui. E ele vai comprar e vai vender para o varejista, nesse caso um supermercado. Tá? Um supermercado que já vai vender diretamente para o público consumidor. Nós temos aqui uma pequena definição. A gente entende que varejistas são quem vende os produtos diretamente para o consumidor final. Consumidor final aqui somos nós, as famílias, as pessoas, o cidadão normal, né? Eu e você. E a gente compra isso nos mercados, nos bazares, nas lojas de calçado, nas lanchonetes. E aqui nós temos exemplos do mercado, da loja de calçado, da lanchonete. Né? Nesses exemplos a gente vê nós consumidores finais, nós cidadãos atuamos como consumidor final quando entramos no mercado e consumimos essa pequena quantidade que a gente compra nessas lojas. Por outro lado, a gente tem também alguns exemplos do atacadista, que ele é também um atuante intermediário. A gente pode ver no slide que ele atua comprando e vendendo mercadorias
para o varejista. Então, ele compra e revende mercadorias para o varejista, pois eles não comercializam poucas quantidades. Eles vão vender em grande escala. São os cerealistas, os revendedores. Aqui a gente tem exemplos, né? Imagina que a gente comentou aqui que poderia ser, por exemplo, um estoque de frutas. Aqui a gente podia ter outros tipos de estoques, né? Os cerealistas que vão armazenar o cereal para ser recomercializado. Então, o atacado é essa estrutura onde a gente vende em maior quantidade. E a sua intenção é não vender para o consumidor final, mas sim vender para o intermediário. Por exemplo, um supermercado que vende em grandes quantidades e abastece as lanchonetes. Nesse caso, ele está atuando como atacadista. A gente vai falar ainda de intermediários. Nós temos a figura de distribuidor. O distribuidor é aquele que vende, armazena e dá assistência a uma determinada área geográfica. Ele busca atender a uma determinada região. Aqui nossa figura a gente tem um homenzinho com essa pasta, ele atua como um dos exemplos para aquela situação que a gente falou de uma cooperativa, por exemplo, de artesanato, que tem sua parte do seu portfólio das obras, né, do material produzido pela cooperativa de trabalho, e aí o distribuidor ele pode passar então em vários comércios levando essa pasta, mostrando o que a cooperativa produz, e a gente chama ele de distribuidor, também chamamos de representante. Tá? Nós temos outros intermediários. Os intermediários podem ser, por exemplo, os agentes e corretores, que são pessoas comissionadas, contratadas para vender produtos de uma determinada empresa cooperativa, que são os nossos representantes de venda, corretores de seguro, entre outros. Então, sobre esse assunto, nós preparamos uma entrevista para vocês, e queria trazer agora, vamos comentar, trouxemos um entrevistado para falar um pouquinho sobre essa logística e esses desafios aqui no estado de Rondônia. Como a gente já viu desde o início do curso, são vários os ramos do cooperativismo, seja agropecuário, educacional, saúde, entre muitos outros. E hoje nós vamos conversar sobre os principais desafios que as cooperativas enfrentam aqui no nosso estado. O nosso convidado de hoje é o Edi Moscoso, ele que é o analista do SESCOP, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo aqui em Rondônia. Seja bem-vindo, Edi. Ok, muito obrigado. Começa explicando para a gente quais são os principais desafios que as cooperativas enfrentam aqui em Rondônia. Perfeito. Como nós falamos em sistema cooperativista dentro do estado de Rondônia, encontramos vários desafios, principalmente quando nós começamos a elencar por ramos. Mas entre outros, é uma tributação alta, falta de incentivo fiscal, nós temos uma gestão que precisamos profissionalizar cada vez mais, uma implementação do sistema de governança dentro das cooperativas e mão de obras qualificadas para as cooperativas do estado de Rondônia. Quais os desafios de logística? Quando nós olhamos para a parte de logística, podemos pensar no escoamento de produtos do ramo agropecuário das cooperativas. Então, nós podemos citar distâncias grandes dos grandes centros, a parte da nossa rodovia, que é a BR-364, que é a principal, situações precárias, as rodovias rurais com pontes caídas e fretes com valores altíssimos. E quais são as principais atividades de beneficiamento aqui no estado? Quando nós olhamos para um ramo específico, o agropecuário, podemos então citar a parte de cupuaçu, a parte do óleo da castanha, da andiroba, podemos citar do açaí, da polpa de açaí e de laticínios, leites em gerais. E para encerrar, o que as cooperativas podem fazer para serem mais eficientes e terem uma atuação melhor? Muito boa sua pergunta também, porque nesse âmbito precisamos ter uma gestão profissionalizada. Isso é muito importante, olharmos para o nosso conselho administrativo, diretoria executiva e profissionalizar cada vez mais. Junto com isso, uma mão de obra qualificada em todos os setores do cooperativismo. Olharmos também para o desenvolvimento e promover a cultura do cooperativismo e a parte jurídica dela dentro do estado de Rondônia.
e implementação do sistema de governança dentro das cooperativas do estado de Rondônia. Muito obrigada, Ed, pela entrevista e por ter esclarecido essas dúvidas aqui pra gente. Obrigado. E para você, a aula continua e até a próxima. Então vimos aí que a logística, além de tudo que nos foi mostrado aqui na teoria, né, e na entrevista aqui com a nossa professora Denise, ela é uma função, uma parte estratégica das organizações. E nas cooperativas não seria diferente, né? E estratégica por quê? A logística ela vai utilizar, vai tentar racionalizar, ou seja, os melhores meios de distribuição para cada tipo de produto. Mas ela vai sofrer também algumas limitações. Por exemplo, nem sempre você vai ter a estrutura logística mais barata para poder transportar os seus produtos, né? Muito se tem discutido, e a professora Denise acredito que também acompanha essa discussão, que muitas vezes seria mais barato, por exemplo, explorar melhor os modais fluviais pelos rios, né? Onde baratearia muitas vezes os produtos, ao invés do modal rodoviário, que é aquele das carretas, muito utilizado aqui no nosso estado de Rondônia. Então, às vezes, o produtor ele fica um pouco refém dessa infraestrutura que, na maioria das vezes, ele não tem culpa, né? Ele monta o negócio dele e já está aquela situação posta, e ele se submete àquele modal logístico por pura necessidade, quando, na verdade, se sabe que, muitas vezes, com mais investimento em infraestrutura, em melhores vias fluviais, o transporte ferroviário também, muitas vezes, é mais barato, dependendo do tipo de transporte de produto que você vai fazer, transformaria isso num setor mais viável. Então, muitas vezes a logística, apesar de ser um setor estratégico, ela esbarra em fatores que vão além daquilo que a pessoa na cooperativa ou na sua empresa poderia decidir. São coisas que ela trabalha em cima de algumas limitações. A professora quer comentar um pouquinho? E sobre essas limitações, a gente sabe que no nosso estado tem sido muito discutida a criação ou não de uma ferrovia, né? A gente tem vários momentos que a gente tem visita até de representantes internacionais que vão falar disso. Eu sei que esse é um debate que instiga muitas pessoas, que seria uma opção que baratearia muito, né? Tornaria mais barato o transporte. Só que, às vezes, o problema de quem está ali na produção, e eu posso falar isso porque conheço, professor, eu sou aqui de Rondônia, sou do interior, muitas vezes quem está ali na produção tem dificuldade até com o nosso modal rodoviário, muitas vezes as nossas estradas vicinais, as estradas, muitas vezes o município que vai cuidar, em parceria com o estado aí, e isso às vezes fica tão a desejar, né? Nossas estradas de chão, que nem sempre são bem cuidadas, está começando agora a época das chuvas, a gente sabe como isso prejudica a qualidade das estradas, prejudica a qualidade do transporte, encarece tudo, né? Rondônia já teve vários estágios de desenvolvimento, inclusive a gente comentou nessa disciplina na época, comentávamos na disciplina de desenvolvimento regional, que Rondônia teve um período na década de 80, onde muitos produtores tinham pedido da mercadoria que estava ali na mão, na gaveta, tinham a mercadoria em estoque e às vezes não conseguiam escoar a produção porque as estradas estavam não praticáveis, não funcionais, a carreta não conseguia passar. Esse é um problema muito sério que entrava o crescimento econômico, entrava a produção industrial e como o professor Igor comentou, isso aí é uma coisa que é muito difícil para o produtor contornar, porque muitas vezes não depende dele, não é uma coisa que ele tem condições de alterar. No entanto, é importante manter-se com os olhos abertos para isso. As mudanças estão vindo, algumas opções vêm surgindo, principalmente as pessoas estão discutindo isso. Nós discutimos também em ramos do cooperativismo, que existem vários ramos que uma cooperativa pode atuar, inclusive uma cooperativa pode surgir para atuar na infraestrutura. Se você está atuando ali no meio rural, numa fazenda, numa situação, numa localização próxima de um rio, se teria como utilizar esse rio para escoar a produção, uma opção de cooperativa é justamente a construção de uma cooperativa de infraestrutura, que pode beneficiar toda uma comunidade ao redor dessa localização, que poderia utilizar essa logística que é muito mais prática, mais barata, tem muito menor chance de acidentes, né? E acaba ganhando aí em tempo e em dinheiro. É bom estar atento, né? No caso, professora, é importante destacar para você, nosso aluno, que a questão da logística, como eu já falei, ela é uma questão estratégica porque ela vai além dos impactos que ela pode trazer na sua produção. Por exemplo,
A logística ela não vai impactar só em como você vai distribuir os seus produtos da cooperativa para o consumidor final ou para o distribuidor, enfim. Ela vai impactar até mesmo antes, aliás, principalmente antes. Um exemplo na produção de soja ou na produção do gado de corte, né, do leite, você para chegar ao nível de produzir para vender, você já adquiriu uma série de insumos. Se você tem dificuldades na sua localidade com logística, ora, esses insumos para chegarem até você também vão passar por essas mesmas dificuldades. Logo, vão ficar mais caros. Então, é um processo que afeta toda a cadeia produtiva, né? Se você tem uma logística que flui bem, que é barata, será mais fácil você conseguir ter um produto final que flua bem e que seja mais competitivo, que seja mais barato. Então, a questão logística, ela vai além do seu produto para frente. Ela vem, como a gente fala no setor do agronegócio, desde antes da porteira, né? Desde a parte dos insumos, da parte de tudo aquilo que você vai ter que comprar para chegar a produzir o seu produto final e aí então distribuir. E lembrando que logística é um assunto que é um tópico que é debatido em todo o Brasil. Não é só em Rondônia que isso é um grande entrave para o nosso crescimento econômico. Às vezes, para produzir alguma coisa, a gente precisa resolver um problema de logística para os insumos. Como o professor falou, a gente pode dar um exemplo que aconteceu aqui no nosso estado, né? E que tem a ver com uma política nacional, que é a questão das grandes obras, das construções das usinas aqui na região de Porto Velho. Muitas peças vieram de outras partes do Brasil, vieram por meio de terra, vieram pelos modais rodoviários. E para passar na nossa BR, a gente teve uma proposta de duplicação em algumas partes da BR, e inclusive da construção de alguns viadutos na região de Pimenta Bueno, aqui em Porto Velho, né? A ideia é que primeiro seria feita essa duplicação e seriam feitos esses viadutos para só depois chegarem as peças para se construir a usina. As usinas ficaram prontas e alguns desses viadutos ficaram prontos depois da usina. Isso revela assim, um grande problema mesmo nessa coordenação de políticas públicas que tinha esse objetivo de resolver esse problema de abastecimento mesmo, canais de distribuição no nosso estado. É bom exemplificar para a gente conhecer um pouco, né? Podemos falar um pouquinho mais de canais de distribuições. A gente vai ver aqui no nosso slide que canal de distribuição são os mecanismos de uma rede por meio do qual o produto da cooperativa chega ao mercado. Essa rede mantém contato com os clientes e realiza uma série de atividades fundamentais que vão desde a geração de demanda, que é a geração da busca de consumidores, né? Gerar quem vai consumir o seu produto, até a entrega física dos produtos. Então, a gente tem várias etapas aí, como a gente está comentando, os canais de distribuições afetam várias etapas da produção. Eles podem contribuir com o negócio, prestando informações sobre o produto, garantia de qualidade, oferta de produtos complementares, assistência técnica, pós-venda e logística. O seu objetivo principal é garantir a disponibilidade de produtos aos clientes. A gente já ficou desabastecido de alguma coisa? Já ficou desabastecido de algum produto? Às vezes um produto novo chega, ele tem um relativo sucesso, vende, daqui a pouco a gente não encontra mais aquele produto. Professora, e um exemplo que eu gostaria de destacar, agora que a senhora falou nessa parte de ser desabastecido, foi há alguns anos atrás da cheia histórica do Rio Madeira, quando a BR, né, ficou submersa, né, nas águas do rio, e tivemos aí um grande problema de logística, porque muitos lugares tinham como principal via de abastecimento a BR, que por conta desse fenômeno aí natural, né, impossibilitou que muitas empresas tivessem seus suprimentos e seus depósitos repostos, né, em função dessa obstrução dessa importante via que é a BR-364. Sim, inclusive um produto tão essencial como combustível, né? Vários municípios ficaram sem combustível aqui no estado de Rondônia porque a BR ficou submersa, inclusive no Acre, que recebe, né, muita coisa por terra vindo aqui de Rondônia. A gente vê como é importante estudar os canais de distribuição, como é importante conhecer as vias alternativas e como são grandes os desafios que a gente enfrenta. Nós estamos dando alguns exemplos que têm a ver com a região onde a gente está localizado, estamos falando um pouco de Porto Velho. Eu gostaria que você trouxesse para a gente alguns exemplos de como você enfrenta, como você visualiza os problemas que são enfrentados
na questão de logística no seu município, na sua realidade. Como que é a questão de abastecimento para você? Traga para a gente está aqui no chat, está aberto para conversar com você sobre isso, tá? O professor Igor vai pegar aí as respostas, nós vamos comentar daqui a pouco. A gente gostaria muito de saber um pouco mais sobre a sua realidade. Quando a gente fala também de canais de distribuições, a gente vai pensar, aqui nos slides foram elencados, que os canais podem ajudar. E essa ajuda é na hora de escolher o melhor canal de distribuição para o seu produto. E isso a gente faz por meio de 6 ações. Essas ações a gente elencou, enumerou, foi feita uma revisão bibliográfica para trazer como se fosse uma checklist, uma lista de coisas que você precisa ver, uma lista de ações essenciais para você poder escolher qual vai ser o canal de distribuição utilizado. A primeira ação é avaliar os mercados a serem explorados. O meu produto vai ser vendido aonde? Aqui no meu município? Dentro do meu estado? Em algum outro estado do Brasil? É em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Goiânia, em Goiás, né? Qual lugar? Ou é para fora do Brasil? Eu estou indo para a China, para os Estados Unidos, para a Europa. Quais são os meus mercados que vão ser explorados? Isso é muito importante. Muitas vezes a gente subestima, né, o nosso mercado. A gente sabe, o Brasil hoje em dia exporta, por exemplo, rendas de cooperativas do Nordeste. Rendas, bordados, que são feitos, produtos manuais. Esse é um produto muito valorizado em países de primeiro mundo. As pessoas vão fazer peças de roupa de cama, roupa de mesa, enxoval de bebê. E isso é um valor muito grande que é encontrado nesses mercados internacionais. Se você não tivesse feito essa primeira ação de pensar para qual mercado eu quero atingir, muitas vezes esse produto talvez ficaria circulando ali só no mercado local e por experiência a gente sabe que no Nordeste esses produtos de rendados, de bordados, esses produtos artesanatos, eles são muito baratos. São muito pouco valorizados, são produtos às vezes que muita gente produz e mesmo que uma cooperativa faça com bastante qualidade, com diferencial, às vezes ela vai conseguir ter um retorno financeiro muito grande se for comercializar ali naquela região. Só que em outras regiões do Brasil e do mundo, esse é um produto mais valorizado. Tá? Então, isso dá um ponto aí de exemplo para essa nossa ação número 1. Vamos ver das outras ações? No slide a gente vê que a ação número 2 a ser feita é determinar as características e necessidades dos clientes. Quais as quantidades que esse meu cliente pode querer, qual a região que vai abastecer, qual a frequência que ele faz compras. E aqui eu posso dar outros exemplos nessa ação número 2, aquele meu exemplo das bandeiras para a União Europeia, que tinham que obedecer umas certas regras de ser inflamável. Eu acredito que provavelmente as nossas rendas para chegarem lá também tem que obedecer o mesmo padrão de qualidade, que muitas vezes é muito diferente do que a gente conhece no Brasil. Então, se eu vou vender um produto de muito valor agregado, né, um produto valorizado, eu tenho que pensar muito sobre essas características do meu mercado consumidor. O que eu tenho que atender de especial? Às vezes você faz uma renda, um produto normal, do jeito que é feito normalmente há muitos anos, há muitas gerações. Mas para atender um outro mercado, talvez você precise jogar um produto químico que vai tornar aquela produto final menos inflamável. Talvez eu vou jogar um líquido ali numa roupa de cama e ela vai se tornar menos inflamável e a partir de agora ela vai ser aceita nesse novo mercado. Por isso é importante estudar um mercado que você pretende atingir. Ele pode ter regras diferentes daquelas que você está acostumado, né? Aqui no nosso estado de Rondônia a gente pode dar um exemplo disso. Nós vendemos também carne de boi para países muçulmanos e eles têm umas regras muito rígidas a respeito do abate desses animais. O animal tem que estar virado para uma posição específica, o abate mesmo, né? A morte do animal tem que ser feita de uma maneira muito específica, às vezes com uma espada, decepando a cabeça e não com um revólver de ar, como a gente geralmente faz. Então, tudo isso é aceitar certas regras, se sujeitar assim, a certas especificações para poder estar apto a vender para um mercado diferente. É preciso pesquisar, é preciso se adaptar. Continuando então na nossa lista de ações, nós falamos das 2 primeiras, vamos falar aqui com o seguinte: a terceira ação que a gente enumerou aqui é determinar as características do produto. Qual o preço, qual o tipo, qual o prazo, né? Quais as características que esse produto vai ter. Isso é uma questão muito importante. O meu produto ele tem que ser padronizado,
quando a gente fala em mercado em grande escala, os produtos têm que ter características constantes. Eu não posso ter um lote que tem uma característica e em seguida outro lote que tem uma característica bem diferente, que pode comprometer minha qualidade do produto. Além disso, a gente pode falar da característica na ação número 4, que trata de definir as características dos intermediários. Ou seja, como que eu vou fazer o meu canal de distribuição, tipo de transporte, os equipamentos que eu vou utilizar, como eu vou armazenar meu produto, qual grau de tecnologia que eu vou usar mais máquinas sofisticadas ou vou usar mais um trabalho manual, né? Tudo isso é muito importante para definir os canais de distribuição. Importante destacar, professora, quanto aos canais de distribuição, que mesmo nas indústrias nacionais, a questão de definir as características dos intermediários é uma coisa que muitas vezes é ditada pela própria indústria, né? Um exemplo que a gente pode citar aqui é o armazenamento, que também é uma parte importante da logística, que trata não só do deslocamento de materiais, mas também do seu correto armazenamento, né? E algumas indústrias de alimentos, como a Nestlé, têm padrões altíssimos de qualidade e de exigências para quanto aos seus distribuidores, para poderem armazenar em cada uma das regiões qual é a maneira correta de armazenar o leite, qual é a maneira correta de armazenar o chocolate, tudo isso. Assim como os remédios também. Alguns remédios, uma exigência logística é que no transporte ele tem que ser manuseado a tal temperatura e jamais pode passar. Então, tudo isso também agrega na logística. Então, você já percebeu, aluno, que a logística é uma coisa que a gente jamais vai conseguir esgotar esse assunto numa aula só. Existem profissionais especializados com graduação, pós-graduados só em logística, que podem atuar nos mais diversos níveis aí do mercado, seja no nível local, que é a nossa proposta aqui, como também no nível mundial, que a logística também se aplica a nível mundial, uma vez que existem empresas atualmente que atuam a nível global. O exemplo da Boeing. A Boeing é a empresa que produz aviões, mas que a sua cadeia de suprimentos é o mundo inteiro. Ela compra peças de aviões que são encomendadas de vários países, do Brasil, da Europa, da Oceania. Enfim, tudo isso só é possível por conta de uma grande organização logística a nível mundial. Ótimo. A gente vai continuar então falando dessa lista de ações, mas é importante compreender isso. É um ramo muito profissional, né? Existem inclusive empresas que atuam somente com logística. Elas atuam somente resolvendo os problemas de logística de outras empresas. Vamos continuar na nossa checklist ali no slide? A gente vai falar então da ação número 5, que é a questão de avaliar as características ambientais. Tem tudo a ver com isso que o professor Igor comentou. Às vezes um remédio tem que ser manuseado a uma certa umidade, temperatura, mesma coisa para o leite. O pessoal que está fazendo aí um café gourmet, um café de qualidade, também tem que observar isso. Quem está comprando um café, uma saca de café bastante cara, bastante valor agregado, é porque está olhando as condições locais, está olhando as características, né? O produto tem que sair com uma qualidade diferenciada. E na ação número 6, nós vamos falar sobre avaliar as empresas envolvidas quanto à situação financeira, aos níveis de serviços e à solidez no mercado. Quando você vai fazer parceiros econômicos, né? Quando você vai fazer parcerias, seja de fornecedores, seja de compradores, você precisa conhecer a qualidade financeira, a saúde econômica, administrativa, organizacional da instituição que você vai fazer parceria. Né? Às vezes você vai apostar tudo e fazer uma parceria aí, a empresa fale e te arrasta junto. Então, essa é uma lista de ações que nós preparamos aí, que vai tratar um pouco sobre algumas questões de logística e a gente vai tentar englobar um certo número de ações logísticas que são necessários tomar cuidado quando a gente fala em canais de distribuição. Falando ainda de canais de distribuições, a gente vai ver que estes são pontos fundamentais para definir a logística e os canais de distribuição dos produtos de uma empresa cooperativa, seja comercialização comum ou institucional, principalmente dependendo do nível de beneficiamento e processamento dos produtos. Então agora a gente começa a falar do nível de beneficiamento e processamento. E aí, o que a gente pode falar sobre beneficiamento e processamento?
Esses processos tentam trazer alterações no produto, o produto deixa de estar no seu estado natural, ele deixa de ser in natura, para ser um produto modificado e com isso ter um valor maior, um valor mais agregado. Tá? Uma coisa, por exemplo, eu vender soja em grão, outra coisa é eu triturar ela e transformá-la em outro produto. Às vezes, outra coisa ainda é eu prensar frio e retirar o óleo. Então, eu posso várias vezes modificar um produto e cada vez que eu modifico um produto, eu estou deixando ele mais valioso. Eu estou colocando o meu trabalho humano, para melhorar o produto e isso tem valor. Nós chamamos esse processo de beneficiamento e processamento. Esse é o nosso próximo tópico e a gente vai falar ainda na aula de hoje sobre um pouquinho sobre beneficiamento e processamento. O processamento e o beneficiamento dos produtos da cooperativa de produção ou da cooperativa agropecuária são passos fundamentais para agregar valor aos seus produtos. Lembre-se da importância da agregação de valor aos produtos. Gente, agregar valor é uma coisa muito importante, né? A gente é tão rico quanto valor a gente consegue agregar às coisas. Como tornar uma economia mais rica? Como tornar uma empresa mais rica? Não é imprimindo dinheiro, né? A gente não faz isso. O que a gente faz, de verdade, é agregar mais valor às coisas. E processar, no sentido de industrializar um produto, é uma estratégia para agregar valor. A gente vai ver que essa agregação de valor, ela ocorre devido ao aumento do valor do produto. É uma forma de colocar mais valor no produto, ao fim de poder vendê-lo por um preço melhor, aumentando a sua rentabilidade. Geralmente envolve um processo industrial. Posso industrializar esse produto, mas eu também posso fazer isso por meio de diferenciação do meu produto. Eu posso deixar de fazer café normal e começar a fazer um café gourmet, um café de qualidade. Para isso eu preciso mudar minhas estratégias de plantio, de colheita, de armazenagem. Né? Tudo isso vai agregar valor ao meu produto. Quando eu falo em beneficiamento e processamento, a diferença entre vender o café cru e vendê-lo torrado e moído é a diferença entre vender o peixe inteiro e vendê-lo já limpo e cortado. Entre vender a fruta tirada do pé e vender a polpa, já pronta para bater no liquidificador. Esses são alguns exemplos de beneficiamento e processamento que agregam valor aos produtos. Os exemplos são diversos. O importante é perceber que o beneficiamento e o processamento dos produtos implicam em mais trabalho ao produtor, mais investimento em tecnologia, em armazenagem e outras etapas da produção. Esse investimento será recompensado com a elevação do preço do produto e sua maior rentabilidade ao produtor. Essa aqui é a grande chave do beneficiamento e processamento. Por um lado, é mais trabalho, por outro lado, é mais rentável. Professora, falando aí do beneficiamento e processamento, é importante fazer o link também, especialmente com as cooperativas, né? Aula passada nós falamos do exemplo da torrefação do café, como as cooperativas podem, e muitas vezes se organizam para adquirir esses maquinários, né? Justamente para beneficiar o produto e assim agregar mais valor a ele. Temos exemplos já aqui no nosso estado de Rondônia de cooperativas de produtores de leite, por exemplo, que perceberam que se juntar os produtores em cooperativas e dominar o processo de pasteurização e empacotamento do leite, faz com que suas margens de lucro aumentem consideravelmente. Então, tudo isso envolveu o quê? O beneficiamento de um produto que era vendido in natura e o processamento desse produto para só então ser vendido pelos cooperados depois de processado, assim agregando mais valor e diretamente aumentando aí os ganhos dos produtores, aumentando sua qualidade de vida, né, seu poder de compra e tudo mais. Tudo isso por meio das cooperativas. E é importante como isso tem um efeito em toda a sociedade, né? Porque o cooperado, por exemplo, que está nessa cooperativa de leite, como o Igor deu o exemplo, ele está ali percebendo uma taxa de lucratividade maior, quando ele pasteuriza, empacota e vende o leite. A sociedade que está ao redor também percebe o benefício. Quando você tem capacidade de adquirir um leite pasteurizado, empacotado, isso é um diferencial.
Muitas vezes no passado, às vezes a gente tinha a figura do leiteiro, que passava vendendo leite, deixando nos muros das casas. Aqui em Rondônia isso era muito comum. Isso aí a gente percebe a diferença agora. Agora nós estamos falando de um produtor que consegue se juntar com outros produtores, não para vender de casa em casa o produto natural, mas já para fazer esse processamento da pasteurização, já para ensacolar, e aí você vai dar uma praticidade a mais para o seu consumidor também. A sociedade agora não vai consumir esse produto in natura, ela vai consumir um produto que estraga menos perecível. Ela vai consumir um produto que dura mais dias. Ela vai consumir um produto que muitas vezes vem com preço mais acessível. Pense como é bom para o município quando vem uma cooperativa dessas e muda a sua rede de abastecimento de leite. Para várias pessoas isso se torna um produto mais barato, mais acessível, mais prático. Isso é uma colaboração que melhora a vida para toda a sociedade. Existe essa preocupação em fazer aquilo que é socialmente correto, né? Então, esses são vários exemplos de como a gente pode assistir uma coisa que melhora para ambos os lados. A gente vai ver um processamento que vai agregar mais valor a um produto, a gente viu uma lista de exemplos ali no slide. Isso vai melhorar para o produtor e vai melhorar também para a sociedade. Se você mora numa cidade onde existem polpas de fruta à venda, peixe vendido já limpo, leite pasteurizado vendido no saquinho com preço melhor, tudo isso é qualidade de vida também para o consumidor. A cooperativa pode fazer esse benefício para os dois lados da sociedade. Para o produtor, beneficiando, processando o seu produto, trazendo melhores margens de lucro, e para o consumidor, fazendo aí com que ele tenha acesso aos mercados de consumo de produtos mais sofisticados, de produtos melhores. Isso sim é qualidade de vida, isso é enriquecimento. Esse assunto também nós discutimos no caderno da disciplina. Para essa disciplina foi elaborado um caderno específico e ele vai ter um capítulo para cada uma das nossas aulas. Hoje nós estamos tratando o conteúdo da aula número 2 e o caderno da disciplina seguiu junto com o material que foi distribuído. Então eu espero que você, aluno, faça a leitura deste caderno. Acompanhe com a gente, tire suas dúvidas por meio do caderno da disciplina. Ele vai te ajudar a fazer as tarefas de casa. Agora, vamos fazer uma pequena pausa para a nossa atividade de sala. Em breve, aguardamos você com as suas respostas. Vamos ler aqui e comentar. Até breve. Começamos agora a segunda parte da nossa aula. A partir de agora a gente vai fazer a correção da nossa atividade. Nós estamos disponibilizando para vocês um número de WhatsApp para você enviar também a sua resposta. A gente sabe que algumas escolas acabam tendo essa dificuldade, né, de ter acesso à internet. Sinto muito se esse seja o seu caso. Mas se tiver como, mande para a gente. A gente tem aqui no slide o número que a gente está disponibilizando. Esse é o número 9277 2460. Esse é um número de WhatsApp, por favor, anotem. O professor Igor vai estar ali olhando no computador as respostas que vocês mandarem para esse número. E você pode mandar as suas respostas, nós vamos ler aqui, ler os comentários, as suas dúvidas. Por favor, anote o número, nós já vamos trocar o slide. Antes de começarmos com a sessão das perguntas e respostas, professor, eu gostaria de dar um alô especial, né, aos alunos da Escola Estadual Ruth Rocha, de Rio Branco, próximo a Buritis, né? Falaram com a nossa coordenadora ontem, a professora Emi, né, foi bem bacana. Então, um alô todo especial aí ao pessoal da Escola Estadual Ruth Rocha, localidade de Rio Branco, próximo a Buritis. Falaram com a nossa chefe, é? Isso, falaram. Então tá bom, gente. Um alô especial para vocês. Sejam bem-vindos à nossa aula. Esperamos que estejam gostando. Quer dizer que a gente prepara essa aula com muito carinho, com muita atenção. É só para você. Vamos às perguntas, então?
Nós preparamos aqui algumas perguntas para a atividade de sala de hoje. A primeira, ela é uma pergunta mais subjetiva, a gente fala de importância, a gente pergunta qual a importância da gestão de logística para uma empresa, seja ela cooperativa ou não. Nosso objetivo é que você responda nas suas palavras, com o que você entendeu de tudo que a gente falou, do que o nosso entrevistado trouxe. A gente queria ver a sua resposta. Então mande pra gente, mande pelo chat na internet ou mande pelo WhatsApp. Eu queria repetir o número de novo, se você puder dar uma olhadinha. A gente está no slide o número de novo, ele é 99277-2460. Nós estamos acompanhando, monitorando aqui. Vamos ler as perguntas, né, professor, antes de responder? Vamos ler todas? Vamos ler a número 2. Essa foi a número 1, né? Pergunta número 2 fala: estrategicamente, ter bons canais de distribuição aumenta ou diminui as vendas de uma empresa? Amplia ou reduz o seu público-alvo? Aí é uma dúvida aí praticamente binária, né? Nós já damos uma sugestão da resposta, a gente coloca o cenário. A questão é, canais de distribuição. E aí você pode responder, aumenta as vendas da empresa ou diminui as vendas da empresa. E aí você pode responder a segunda etapa, amplia o seu público-alvo ou reduz o seu público-alvo. O que você entendeu da nossa explicação? Qual que é o seu palpite? O que você acha que é a resposta? Mande pra gente, mande com o seu nome, o nome dos seus colegas, o nome do professor presencial, o nome da sua escola. Nós queremos ler aqui, comentar, ver a sua participação. Vamos para a pergunta número 3? Pergunta número 3 pergunta: quais são os principais intermediários? Durante a nossa aula a gente falou de vários intermediários, né? A gente não precisa aqui falar de todos na resposta, nós podemos elencar os principais. Qual que você acha que são os principais intermediários quando a gente fala nessa questão de logística, de distribuição? Nós temos ainda a pergunta número 4 e ela traz assim: de acordo com o seu conhecimento, o que são canais de distribuição? A gente queria ver nas suas palavras, com seus conhecimentos, o que são esses canais de distribuição. Trouxemos uma outra pergunta que vai continuar a revisão desse nosso conteúdo que a gente viu na aula de hoje e vai perguntar: quais são as ações que uma cooperativa deve executar para escolher o melhor canal de distribuição de seus produtos? E trouxemos, por fim, uma outra pergunta que fala: qual a principal vantagem para uma cooperativa de beneficiar os seus produtos? Qual é a vantagem que uma cooperativa tem quando ela beneficia produtos? Essas são as nossas perguntas. Nós temos mais perguntas disponíveis no AVA. Tem uma atividade de operações cooperativas. Ela está aberta desde o dia 25/10, que é hoje, e ela vai até o dia 22/11, 22 de novembro. Essa já é a segunda atividade da nossa disciplina. A primeira atividade foram perguntas abertas, que é perguntas e respostas. Vocês deveriam mandar um arquivo de Word, né, com as respostas, um arquivo de texto de forma geral. Essa segunda atividade que nós preparamos são perguntas no formato de questão de múltipla escolha, são perguntas fechadas. Nós temos 10 perguntas ali, simulando no modelinho igual a nossa prova, só que ela engloba o conteúdo da aula número 1 e número 2. Tá? Então, antes de falar um pouquinho mais sobre a atividade de percurso, vamos falar sobre as nossas perguntas da aula de hoje. Vamos trazer algumas respostas? Professor, o pessoal está trazendo participação? Está tendo uma participação muito interessante, sim. Temos aqui a resposta da 1 já, inclusive. Ah, que legal, que bom. Vamos ler, então? A resposta do 1 foi aqui, mandado pelas alunas Aníclis e Gleice, da Escola Moacir Caramelo, do município de Chupinguaia. Professor Aceli Marinho, da série 2º A. Ela falou o seguinte, que é importante para uma boa administração de recursos financeiros e materiais para armazenamento, transporte e distribuição de produtos. Pessoal de Chupinguaia, obrigada pela participação. A mulherada vai dominar o mundo, professor, nós somos muito para frente. Deixa eu ler a pergunta de novo para a gente colar a pergunta com a resposta. Vamos lá, a pergunta está ali no slide. Qual é a importância da gestão de logística para uma empresa, seja ela cooperativa ou não?
boa administração de recursos financeiros e materiais para armazenamento, transporte e distribuição de produtos. Aí foi a resposta das alunas Aniclis e Gleice. E tá certo, professor? Certíssimo. Excelente resposta, completíssima, é isso mesmo. A gente sabe que o assunto logística ele é muito vasto, nós comentamos aqui, existe uma faculdade de logística, existem pós-graduação, muitos cursos que a gente pode fazer sobre esse tema. Então, se você pode sintetizar alguns tópicos da resposta, essa resposta está muito em cima mesmo, ela é muito importante para a gente pensar essas etapas estratégicas para uma empresa, tá? Muito obrigada pela participação. Temos outras respostas para a questão número 1, não? Não, por enquanto, para só essa daí mesmo. Gente, a gente pode trazer respostas em diferentes formatos, você pode trazer nas suas palavras, existem outras coisas para falar sobre logística. Se você ainda quer trazer a resposta para a questão número 1, não se acanhe, mande a sua resposta. Coloque seu nome, nome da escola, nós vamos ler aqui e vamos comentar. Obrigada, meninas de Chipinguaio, adoramos ler a sua resposta aqui. Vamos para a questão número 2? A número 2 pergunta assim: estrategicamente, ter bons canais de distribuição aumenta ou diminui as vendas de uma empresa? Amplia ou reduz seu público-alvo? Temos aqui a resposta da 2 do Polo de Jaru, né, pedindo para dar um alô aqui para eles. Então, um alô ao pessoal de Jaru. A resposta foi: aumenta e amplia. Né? Falou que aumenta e amplia. Estrategicamente, seria bom ter bons distribuidores. Ótimo, ótima resposta, pessoal de Jaru, obrigado pela participação. Realmente, os canais de distribuição, eles aumentam as vendas de uma empresa. Quanto mais canais de distribuição, maior a chance da empresa realizar novas vendas, ela está expandindo o seu mercado. Isso significa também que ela vai ampliar o seu público-alvo, vai atingir novas pessoas. Eu sei que em Jaru, o pessoal tem uma confecção local de produtos derivados do coco. Eles fazem água de coco e lâminas de massinha do coco. Como é que chama aquilo mesmo? Coco. Coco. Eu sei que em Jaru eles fazem, então, uma produção local. É maravilhoso. Toda vez que eu passo por lá, eu quero consumir, eu procuro algum lugar onde venda. E eu sempre estou procurando encontrar esses produtos em outros lugares e eu praticamente só encontro em Jaru. Eu fico imaginando para esse tipo de produto que teria mercado em outros locais. Olha como seria importante ter um bom canal de distribuição. Poderia estar chegando em outros municípios, em outras localidades. Isso iria aumentar as suas vendas, ampliando o seu público-alvo, tá? Tem tudo a ver aqui essa questão de necessidade de criar canais de distribuição para fazer crescer o mercado para um produto. É inclusive um produto que eu torço muito para que dê certo, que tenha muito sucesso e que se expanda para outros municípios e até outros produtores aqui no nosso estado. Acho que a gente tem bastante potencial. O que seria, professor, esse produto? Como é que ele é? É água de coco in natura, não pasteurizado. Ele é engarrafado só, sem aditivos químicos. E o coco laminado, ele é torrado. Eu não sei se adiciona algum produto e eles vendem num potinho, parecido com aquele bolo de pote. Se for Jaru, vou procurar. Procure, muito bom. Então, obrigada pela participação, pessoal. Vamos para a pergunta número 3? Na número 3, a gente viu aqui. Quais são os principais intermediários? Temos respostas, professor? Temos resposta diretamente de Costa Marques. Costa Marques, tá arrasando o aluno hoje. Santiago, ele fala de varejistas, distribuidores e corretores. Ótimo, falamos, né? Falamos atacadistas, varejistas, distribuidores, corretores, certíssimo, é isso mesmo que nós falamos. A gente pode até dar uma voltadinha nos slides para ver o que a gente falou de cada um deles, né? A gente vai elencar esses que são os nossos intermediários mais importantes. Então, vamos ver lá no nosso slide? Nós vimos aqui no slide, quando a gente estava falando dos principais intermediários, o pessoal de Costa Marques arrasando aí, lembrando dos conceitos, obrigado pela participação. Nós falamos que nossos intermediários podem ser os varejistas, nós demos exemplos, né? Falamos que está ligado ao consumidor final, demos exemplo do supermercado. Falamos que também temos um intermediário importante que é o atacadista, que é aquela pessoa que vai fazer um consumo intermediário e vai vender para. Paulo de Jaru também respondeu a 3, varejista e atacadista, aos alunas Stephanie e Fernanda. Stephanie e Fernanda. Que bom, meninas. Obrigada pela resposta. A gente trouxe uma definição do que são esses varejistas, já que estamos falando do assunto, né? Sim. Varejistas vendem os produtos diretamente para o consumidor final.
exemplo, as vendas para os mercados, para os bares, para as lojas de calçados, né? Nas lanchonetes. Nós consumimos, assim, nos mercados, nós somos consumidores dos varejistas, nas lojas de calçados, nas lanchonetes, né? O cidadão é o consumidor final do varejista. O atacadista, que são aqueles que compram e revendem mercadorias para o varejista, pois não comercializam pouca quantidade. O cerealista, que compra grandes quantidades de cereais, os revendedores, os atacadões, né? Que às vezes tem o formato de um supermercado, mas só vendem grandes quantidades, vão vender aí para as lanchonetes, para os restaurantes. O pessoal de Chupinguá é muito ativo aqui no chat. Também respondeu a 3, os alunos Karine, Thalisson, Cícera e Johnny. Vocês poderão errar 3 varejistas, atacadistas, distribuidores, agentes e corretores. Ótimo, já que eles lembraram dos distribuidores, vamos falar um pouquinho também dos distribuidores, tá? Ali no slide a gente fala que o distribuidor é aquele que vende, ele pode armazenar, ele dá assistência a uma determinada área geográfica, ele busca atender uma determinada região. A gente vai ter distribuidores que vão estar ali trazendo aquele produto e assessorando ao redor daquele produto. Temos os agentes e corretores, que são as pessoas comissionadas. Comissionadas por quê? Recebem por comissão, recebem uma porcentagem em relação ao valor que eles venderam, né? Então, recebem uma porcentagem de lucratividade em relação ao valor venal. Comissionados que são contratados para vender produtos de uma determinada empresa cooperativa, que podem ser chamados de representantes de venda, de corretores de seguros. Podem vir várias modalidades. Pessoal, ótimas respostas, é isso mesmo que a gente esperava, né? Da pergunta número 3. Exatamente, né, professor? O pessoal veio aí complementando a nossa aula, a gente fica muito feliz quando vocês conseguem participar da nossa aula, a gente prepara sempre pensando nessa etapa das correções, das perguntas e respostas, a gente sempre quer trazer alguma coisa que tenha a ver com a nossa aula e com a sua vida, porque é interessante para a gente conhecer um pouquinho mais sobre vocês também. Obrigado por estarem participando. Um alô aí ao pessoal de Itapuã do Oeste, ao pessoal aqui também, a professora Betânia, do 2º ano B da escola, Alquinda Brasil de Arouca, um alô também especial para vocês. Nosso muito obrigado por estarem nos acompanhando, tá? E é um prazer estar aqui com vocês hoje. Ótimo. Professora. Vamos para a pergunta número 4? Na número 4 a gente vê a seguinte pergunta: de acordo com o seu conhecimento, o que são canais de distribuição? E eu sei que o chat corre rápido, né? É difícil rápido acompanhar. Já estive sentada ali também, eu sei como corre. Às vezes a gente está olhando ali, o texto sobe. Nós temos essa pergunta: o que são os canais de distribuição? E aí, professor? Temos a resposta aqui da Juliana, do campus de Jaru. Uma resposta ótimo. Aqui muito interessante. Ó. Ela fala que é a maneira de distribuir os produtos produzidos para que cheguem ao consumidor final. Ótimo, pergunta simples, sensata, que resume. É isso, é a forma de distribuir para que chegue no distribuidor final. A gente pode complementar que esses canais de distribuições, eles podem vir também antes. Como a gente falou, antes da porteira, né, professor? Exatamente. Ele pode ser a distribuição que vai trazer os insumos até a produção. Né? Se você está plantando soja, você precisa de sementes de soja a cada plantação. Você não vai pegar e guardar soja para plantar ano que vem, não é assim que a gente faz. Então a distribuição, ela tem tudo a ver com o que a aluna respondeu, ela fez uma ótima resposta, concisa, né? Mas tem que lembrar também que além da distribuição, da produção para o consumidor final, existe essa distribuição que vem antes, dos insumos até chegar à etapa do processo produtivo, não é isso? Exatamente. Isso. A gente falou, agora a gente vai perguntar sobre as etapas, né, as ações que vão ajudar a escolher o menor canal de distribuição, né? A pergunta número 5 vai trazer para a gente essa pergunta de quais são as ações que vão ajudar a escolher o melhor canal de distribuição para o seu produto. Na nossa aula a gente elencou 6 grandes ações, sei que é um pouquinho difícil lembrar de todas, a gente trouxe aqui no slide para relembrar. Então funciona como se fosse uma checklist, é importante checar cada um desses quadradinhos. Quando você está querendo escolher o melhor canal de distribuição para o seu produto, você pode seguir essa checklist. Primeiro, avaliar os mercados a serem explorados, determinar as características e necessidades dos seus clientes, determinar as características do produto, como preço, tipo, prazo,
definir as características dos intermediários, o tipo de transporte, os equipamentos, a armazenagem, o nível de tecnologia, avaliar as características ambientais, como as condições locais, a umidade, temperatura, e por fim, avaliar as empresas envolvidas quanto à sua situação financeira, os níveis de serviços e quanto à solidez no mercado, se ela tem algum risco, né, de quebrar, de falir. Essas aqui são um checklist que você vai encontrar no nosso caderno da disciplina. Você vai encontrar essas anotações lá no caderno, que vai estar prontinho para você relembrar. Essas são etapas importantes e elas vão responder a nossa pergunta número 5. Vamos lembrar qual que é a pergunta número 5? Ela traz assim: quais ações uma cooperativa deve executar para escolher o melhor canal de distribuição de seus produtos? Então, o melhor canal de distribuição, ele vem dessa série de perguntas que vai nos dar muitas respostas. Essas respostas são complexas. A gente quer saber se eu vou usar uma venda direta para o varejo, se eu vou usar uma venda para o atacado, se eu vou usar qual sistema de transporte, se eu vou usar transporte terrestre ou fluvial, qual o sistema que eu vou usar para precificar o meu produto, se eu preciso mudar alguma especificação do meu produto, colocar às vezes um produto químico que vai melhorar a longevidade do meu produto, ou tornar ele mais resistente para o fogo, ou tornar ele mais adequado para algum tipo de mercado. Pode ser de acordo com as legislações de um país, conforme o meu exemplo de algumas legislações da União Europeia, ou pode ser também as especificações de alguma empresa, o exemplo que o professor Igor falou, às vezes da temperatura de armazenamento do leite, algumas exigências que algumas empresas internacionais têm para tratar o seu produto, temperatura e umidade de alguns remédios, né, que vão ser exigidas pela indústria para manter o seu padrão de qualidade. Tudo isso são decisões que vêm desse checklist, dessas escolhas, né, que podem ser feitas a partir dessas 6 ações para melhorar a escolha do seu canal de distribuição, tá? A gente entende que é um pouquinho complexo, por isso as nossas anotações vão juntos para você conferir, olhar de novo, né? Não precisa decorar tudo agora, só lembrar, são muitas decisões delicadas e pequenos detalhes, tá? A gente pode continuar nossa correção, né? Podemos. Aqui na resposta de número 5, temos aqui a participação do Vitor Gabriel, do Polo de Jaru, né? Ele pede um alô e fala o seguinte: a resposta é aliar os mercados a serem explorados, determinar as características e necessidades, determinar as características dos produtos, características dos intermediários, ambientais, avaliar as empresas envolvidas quanto às situações financeiras aos seus níveis. Excelente, bem completo, né? Muito completo. Gente, obrigada, muito bom ver vocês participando com a gente. É isso mesmo, essas são as ações. Vamos para a questão número 6? Vamos lá. Questão número 6, a pergunta é: qual a principal vantagem para uma cooperativa de beneficiar seus produtos? Eu acho que, além das respostas, a gente pode pensar que esse é um debate que eu particularmente, eu gosto muito de falar sobre isso, né? Quando a gente fala em desenvolvimento no Brasil, o Brasil ele tenta se desenvolver deixando de ser um país unicamente agrário, onde se produz só produtos agrícolas, e passando a ser um país onde a gente faz algo mais, além do que esse primeiro setor, que é só explorar a natureza. A gente pode pensar na nossa história desde o início do Brasil, a gente pensa os ciclos econômicos, o pau-brasil, a exploração da cana-de-açúcar, do café, até mesmo do ouro, né? Algumas etapas de exploração do Brasil, que também tem a ver, a gente pode puxar para a nossa realidade aqui em Rondônia, que é a exploração da madeira, de minerais, que estão muito ligados só à extração natural, né? Quando Rondônia evoluiu muito, a gente partiu para a agricultura, para a agropecuária. Nosso desenvolvimento econômico é muito atrelado a esse setor agrícola. Não tem problema nisso, né? Hoje em dia, o Brasil vive uma crise econômica nos últimos 2 anos. A agricultura que tem segurado um pouco essa crise, porque é um setor que não está indo tão mal, tem até tido resultados positivos. No entanto, a gente sabe que a melhoria na qualidade dos empregos e a multiplicação de empregos para a população, ela acontece quando a economia consegue se tornar um pouco mais complexa. Quando ela consegue fazer algo mais, além do que somente a agricultura. Quando a gente consegue não só tirar o leite e vender leite in natura, mas também pasteurizar, ensacolar e vender, ou até mesmo pasteurizar e produzir derivados do leite.
fazer queijo, iogurte, fazer requeijão, outros produtos derivados. Isso é um tipo de coisa que gera empregos para a sociedade e produz produtos mais sofisticados para essa mesma sociedade, que são dois interesses que são muito bons para melhorar a nossa qualidade de vida, como moradores dessa região, como seres humanos e como agentes econômicos. Então, o beneficiamento, que é esse processo de transformação que acontece quando a gente pasteuriza o leite, ou quando transforma ele em queijo, iogurte ou em outros produtos, ele é muito importante para a gente agregar mais valor ao produto, para a gente gerar mais empregos, produzindo renda para as famílias que vão ter esses empregos e para a gente ter um produto mais sofisticado, disponível no mercado, que a gente consiga consumir. Eu posso dar alguns exemplos. Nós temos vários municípios no nosso estado que tem um frigorífico, que tem um laticínio, que tem uma torrefação de café. Esses municípios vão perceber a quantidade de empregos que essas indústrias trazem e percebem também o benefício financeiro que as atividades econômicas ali ao redor percebem disso. É muito bom para os produtores agropecuários quando abrem um novo frigorífico. Significa concorrência, bons preços, melhoria na lucratividade. É muito bom para os produtores de leite quando abre um novo laticínio. Então, isso é uma coisa que também é percebido pela sociedade. A gente conhece algumas marcas de laticínio do nosso estado que produzem produtos com preço muito acessível, que trazem esse produto para o nosso mercado. Você consegue visualizar o que eu estou falando? Né? Eu queria ter esse feedback, assim, como que você percebe isso? O nosso grande argumento aqui é o beneficiamento e o processamento, ele é bom para todos. É muito difícil, às vezes, na sociedade, a gente conseguir recomendar uma coisa que é bom para todos. Muitas vezes o que a gente recomenda é bom para um, é pesado para o outro. Aqui não. Aqui é uma resposta muito fácil para a gente recomendar para todo mundo, muito sem peso na consciência. Porque é bom para todos. Para o produtor, porque ele consegue agregar valor, produzir um produto que tem um valor melhor no mercado e que vai lhe dar uma lucratividade melhor. Para o consumidor, porque ele vai receber uma variedade melhor de produtos no mercado, uma sofisticação dos produtos locais e preços mais competitivos. E para as pessoas que estão na comunidade, a gente tem mais empregos produzidos por esse processo e uma melhoria na qualidade de vida de um modo geral. Isso sim é uma estratégia de desenvolvimento. Isso é desenvolvimento regional no estado de Rondônia. Para a gente desenvolver nosso estado, nós precisamos melhorar, incrementar, escalar os nossos processos de processamento e beneficiamento. Temos respostas, professor? Temos resposta aqui do pessoal de Chupinguaia. Chupinguaia falou o seguinte, ó, resposta 6. A agregação de valor nos produtos, quanto mais beneficiados, melhorados, forem os produtos de uma empresa cooperativa, melhor serão seus preços e mais atrativos serão aos consumidores, que comprarão mais, gerando mais renda aos produtores cooperados. Os alunos aqui que responderam foram Auxiliador, o Tiago, Heverley, Natanael, Ronan, Tiago Alves, da Escola Moacir Caramelo, da professora Aceli Marinho. Pessoal, ótima resposta, bastante completa, né? Acho que vocês trouxeram vários elementos, muito orgulho aí, obrigado pela participação. Temos alguma outra resposta, professor? Não, temos muita participação aqui, o pessoal pedindo um alô aqui, o pessoal de Corumbiara, Costa Marques, o pessoal de Santana do Guaporé, o pessoal aqui de Nova Brasilândia, pessoal, da onde mais aqui, gente? Muita gente mandando interação, é difícil de acompanhar aqui. É muito orgulho para a gente conhecer, ver vocês falando desses nomes. Nós conhecemos, né, o estado, eu e o professor Igor somos naturais de Rondônia, né, muitas vezes a gente, aqui no estado... de Jaru. O pessoal aqui do estado muitas vezes vem trabalhar, vem de fora. Eu nasci em Rolim de Moura, o professor Igor já fez muitas pesquisas no interior do estado, conheceu vários municípios. Eu particularmente fico emocionada mesmo de ouvir vocês falando daí. É um prazer ter você aqui na nossa aula. A gente prepara essa aula com muito carinho, com muita dedicação. E saber que você está aí respondendo com a gente, participando, é uma grande satisfação, assim, é a realização do nosso trabalho também. É claro que isso não poderia acontecer se o seu professor presencial não estivesse aí. Então a gente agradece essa parceria. Muito obrigado, professor, por estar aí com a gente. Esse foi o conteúdo da aula de hoje. Na aula de hoje a gente falou um pouco então sobre logística. A gente sabe que é só uma noção de logística, é um assunto bastante complexo, mas eu percebo pela resposta que vocês tiveram assim uma compreensão mesmo do tema. Eu agradeço muito assim essa atenção para isso.
nós falamos um pouco sobre canais de distribuição, falamos também sobre os intermediários. E, por fim, no final da aula, falamos sobre um argumento a favor do beneficiamento e do processamento. Nós demos alguns exemplos de como esse beneficiamento e processamento pode ocorrer. Eu queria relembrar que essa aula tem um caderno da disciplina, tem um material então complementar de leitura que você pode utilizar para tirar dúvidas e que ao final da aula de hoje, a partir de hoje, você tem uma segunda atividade de percurso para entregar para a gente. Lembrando que estão abertos os prazos para as duas atividades. A primeira atividade foi lançada na semana passada, trata-se de questões abertas, nós chamamos isso de uma tarefa, onde a gente vai ter, acredito que 6 questões abertas para você ler, discutir, responder por escrito e submeter. A segunda atividade começa a valer a partir de hoje, ela é um questionário com questões fechadas, são 10 questões que vêm no formato da prova, ela serve um pouco para a gente ensaiar, treinar um pouco o conteúdo do jeito que ele vai vir na prova. O conteúdo dessa segunda atividade, ela está atrelada à aula número 1 e número 2. São 10 questões de múltipla escolha, 5 alternativas de resposta para cada uma das perguntas. Começa a valer a partir do dia de hoje e as datas de entrega são no dia 15 de novembro para a primeira atividade e no dia 22 de novembro para a segunda atividade. Lembrando que fazer essa atividade é essencial para a sua aprovação na disciplina e que nós contamos com a sua participação não somente para se preparar por nota, mas também para se preparar para a avaliação que vem daqui a pouco. Gente, eu termino a aula assim, muito feliz pela participação de vocês, muito grata mesmo, foi bem legal ler as respostas aqui, fico bastante orgulhosa de ouvir a sua voz. Nós vamos preparando a nossa terceira aula, que eu acho que vem com um conteúdo bem bacana. Eu queria deixar a voz para o professor Igor para comentar com a gente. Obrigado, professora. Pessoal, o professor Igor aqui se despede de vocês. Na próxima aula, vocês já vão estar com um professor que, de fato, vai acompanhá-los até o final da disciplina, que é o professor Carlos, também economista. E quero dizer que foi um prazer aqui estar com vocês, com a professora Denise, e que espero que tenha sido bastante proveitoso esse momento aqui que passamos juntos. Muito obrigado. Gente, eu queria esclarecer, o professor Carlos Felipe, ele já esteve nessa turma, não sei se vocês lembram desse, ele é um professor de economista, ele que preparou uma parte do material, ele que escreveu o caderno da disciplina, então ele é bem familiar com esses conceitos. Fica aqui meu registro do agradecimento ao Igor, que pegou essa matéria como substituto, né? Chegou no lugar do Carlos, ajudando a gente assim, a executar a disciplina. E o Carlos Felipe já vai estar com a gente para a aula 3, para a aula 4 e para a revisão que acontece na aula 5. Tá? Então, na aula que vem, a gente já vem com um formato um pouquinho diferente, estamos preparando umas coisas diferentes, preparamos uma externa também. Então, a gente espera vocês aqui, prepare-se para a aula, tem mais conteúdo pela frente, estamos muito gratos de assistir vocês até aqui, de ver a sua participação. Vamos manter essa participação na aula que vem. Meu muito obrigado e até semana que vem.